Sejam bem-vindos ao canal Configurações Filosóficas. Egoísmo. O egoísmo é um daqueles temas sempre presentes na terapia e pode ser abordado de inúmeras formas, mas eu quero hoje olhar para aquilo que mais aparece na terapia e que vem a ser o seguinte: como saber, como avaliar quando alguém está sendo ou não egoísta. Não é realmente uma coisa muito fácil. Há pessoas extremamente egoístas que não fazem a menor ideia disso. E, por outro lado, há pessoas que são tudo menos egoístas e que estão sempre em dúvida, sempre se questionando o quanto podem estar sendo ou não egoístas. É claro que, sendo seres passionais como nós somos, não é nada fácil conseguir olhar para nós mesmos ou para as pessoas com as quais convivemos com a imparcialidade, com a transparência necessária, para uma avaliação clara, mas tudo bem, não tem problema, nós começamos sempre de onde estamos, começamos com aquilo que enxergamos. A lucidez em relação a nós e a nossos relacionamentos também é um exercício, geralmente para a vida toda. Hoje vamos apenas apontar um detalhe que nem todos notam, ou pelo menos não notam com a devida atenção. Se você perguntar a qualquer pessoa o que é o egoísmo ou o que é uma pessoa egoísta, é provável que você receba como resposta algo como aquela pessoa que só pensa em si ou a pessoa que ama apenas a si mesmo. Muito bem, essa não é uma resposta errada, é claro. É exatamente isso, mas essa forma de responder, ainda que esteja correta, passa ao largo do aspecto mais relevante, ou pelo menos é uma perspectiva que não destaca, não põe em relevo o aspecto mais importante, pelo menos no que se refere àquilo que nos interessa aqui. O aspecto mais relevante nos problemas causados pelo egoísmo, ou aquilo que mais revela o egoísmo de alguém, não é a pessoa amar a si ou pensar em si, mas a pessoa ser incapaz de amar o outro ou pensar no outro, ou apenas amar ou pensar no outro em benefício próprio. Então veja, eu não sou egoísta por me amar. Sou egoísta quando sou incapaz de amar o outro, ou se apenas amo o outro para meu próprio bem. É uma sutileza de leitura, uma sutileza de entendimento, que parece quase indiferente, mas na prática faz bastante diferença, principalmente quando estamos atravessando momentos difíceis, emocionalmente tumultuados. Nesses momentos, mesmo as coisas mais óbvias tornam-se difíceis de serem vistas, ao ponto de, passada a tormenta, nos perguntarmos: como eu não vi isso? Então, retomando, eu não sou egoísta por pensar primeiro em mim. Muitas vezes na vida nós teremos que nos colocar em primeiro lugar. Eu sou egoísta se eu nunca coloco o outro em primeiro lugar, nem considero essa possibilidade. Ou, se o faço, é apenas visando o meu próprio bem. Como eu disse, é um assunto complexo. Ele faz parte de algo que eu chamo armadilhas do amor próprio. Aí se misturam vários temas, como autoestima, vaidade, orgulho, egoísmo, honra, dignidade e outras coisas. Eu chamo de armadilhas porque todos nós estamos sempre caindo nesses problemas e tendo que, novamente, nos entender com eles. Nunca estamos totalmente livres deles, ou pelo menos não estamos totalmente livres do risco de cairmos de novo. Por outro lado, nós herdamos alguns valores culturais que de maneira meio confusa nos dizem que, para sermos boas pessoas, temos que colocar o outro em primeiro lugar. Ok, sem problema, é bom fazer isso, é realmente muito bom. E vejam, isso não é algo dado. Colocar o outro em primeiro lugar não é algo dado, não é algo que já nascemos fazendo. Pelo menos para a maioria de nós é algo que temos que aprender a fazer. Mas, se nós sempre colocamos o outro em primeiro lugar, começamos a correr o risco de termos um outro problema, o problema inverso,
que poderia ser uma forma de negação a nós mesmos. Se eu sempre me coloco para trás, talvez isso não seja um altruísmo. Pode ser menos um amor ao outro e mais um desamor a mim mesmo, uma negação a mim mesmo. E aí temos todo um outro campo de problemas e de sofrimentos. Retomando, e para dar um exemplo, um típico problema que ocorre com frequência em relacionamentos. Temos a pessoa que, durante 364 dias do ano, coloca o outro em primeiro lugar, ou, pelo menos, sempre procura levar os interesses do outro em consideração. Aí, um dia, essa pessoa, por algum motivo, pensa primeiro em si. E o que é que acontece? Essa pessoa se sente culpada, se acha egoísta, sofre e muitas vezes é até mesmo acusada pelo outro de estar sendo egoísta. Isso acontece com muita frequência. A pessoa nunca se coloca em primeiro lugar. Então, colocar-se em primeiro não é em si o problema. Às vezes isso é necessário e somente cada um pode decidir isso, a partir de sua vida, do seu contexto, ou seja, cada história é uma história. Agora, se você nunca coloca o outro em primeiro, se você é incapaz de realmente pensar ou amar o outro, ou só muito raramente leva o outro em consideração, se só o faz para o seu próprio benefício, aí sim você está sendo egoísta no mau sentido mesmo da palavra. E isso existe e muitas vezes é inconsciente, a pessoa não nota esse egoísmo e como isso gera sofrimentos. Às vezes para ela mesma e para as pessoas ao redor, com certeza. Então, se queremos avaliar se alguém ou se nós mesmos estamos sendo egoístas, talvez uma forma mais interessante de olhar a questão seja não perguntarmos se estamos pensando em nós, mas sim se somos capazes de levar os interesses dos outros em consideração. E quando e o quanto somos capazes de fazer isso? Essa pequena mudança de perspectiva pode ajudar a lançar uma luz mais justa em nossas relações. Bem, eu voltarei a falar sobre isso. Temas relacionados ao amor próprio possuem muitas nuances. O que eu acabei de dizer aqui é apenas um ponto, que quando explicado da maneira que tentei fazer aqui, parece tão simples, mas no meio do rolo compressor que a vida se transforma, isso tem um potencial muito grande para gerar sofrimentos. É isso por hoje. Se você gostou, se inscreva, curta, acompanhe o canal, compartilhe. Um abraço, até a próxima.